no Evangelho conforme escreveu Lucas, e vamos refletir um pouco sobre a nossa vida espiritual. Lucas capítulo 14. Todos, por favor, abram as Bíblias e não as fechem, deixem elas abertas para a gente utilizar este texto e refletirmos um pouco sobre o que ele tem a nos dizer. Lucas capítulo 14. Glória a Deus. Versículo 25 por diante. Lucas capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Vamos fazer o seguinte, eu leio os versículos ímpares será comigo e os pares com vocês. Agora leamos de forma compassada para a gente fazer uma leitura bonita. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vocês, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, vocês agora. Dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vocês, o 34. Bom é o sal, mas se ele desesperar, como ele se ajudará? Vamos ler juntos o 35, por favor? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Bem bonito agora, vamos dizer: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ok, não fechem as Bíblias e vamos então refletir. O tema que eu gostaria de dar a este assunto que vamos tratar nesta tarde é o verdadeiro discípulo de Cristo. Repitam comigo: o verdadeiro discípulo de Cristo. Peguem aí um papelzinho, gente, um lápis para escrever. Acostumem-se com isso. É muito bom a gente ouvir alguém e acompanhar o que a pessoa fala, para depois a gente fazer em cima daquilo um outro esboço, um outro raciocínio. É bom. Mas observem uma introdução aqui rápida para a gente entender o que é que vamos falar. Essa parábola citada por Cristo mostra a responsabilidade dos seguidores de Jesus. E quando você ler essa expressão do versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui Jesus não está dizendo, viu, minha gente, que a gente deve deixar a família ao léu, desprezar tudo e todos para sermos seguidores de Cristo. Então, Jesus está querendo aqui dizer que para seguir a Ele, a prioridade número 1 deve ser Ele. A prioridade número 1 deve ser Ele. Mas a família deve continuar tendo nosso afeto, nosso amor, nosso carinho, enfim. Mas o que nós observamos no texto, depois desta pequena explicação que estou dando sobre essa questão da renúncia, é que esse texto nos ensina de duas maneiras como
a vida espiritual deve ser observada. E a primeira maneira é que Jesus trata da vida espiritual como uma construção de uma torre. E depois ele trata a vida espiritual como uma guerra. Vamos ver quem guardou, quem pegou isso aqui. Quais são as duas comparações que Jesus faz aqui nesse texto? A primeira, ele compara a vida espiritual a quê, minha gente? Ao quê? A torre não, a uma construção. Sim ou não? Repitam comigo. Ele compara a uma construção de uma torre. E uma coisa é uma torre, outra coisa é uma construção, né? E a segunda comparação que o Senhor faz aqui sobre a vida espiritual é que ele compara a vida espiritual a uma guerra. Vocês leram o texto e já observaram isso que estou dizendo. Então, para ser discípulo de Cristo verdadeiramente, você tem que avaliar a sua vida espiritual com a construção de uma torre. E eu queria ver isso aqui com vocês. Observe outra vez, por favor, o versículo de número 28. Pois qual de vós, querendo o que, minha gente? Edificar uma torre, construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer o que, queridos? As contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar, a construir, e o que mais? Então aqui está a primeira lição que vamos estudar sobre o verdadeiro discípulo de Cristo. Então veja só, vocês concordam que a vida espiritual ela é comparada realmente à construção? A uma construção? Sim ou não? Sim. Uma construção. E uma construção, quando bem feita, ela tem durabilidade. Mas quando mal feita, é exatamente o que o texto diz: começou a construir e não terminou. E eu espero que você entenda comigo 3 lições muito importantes sobre a construção da vida espiritual. A primeira delas é que para toda construção nós precisamos ter um bom terreno. Repita isso comigo. Foi o que eu disse. Para toda construção um bom terreno. Vamos ver isso na Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Se você ficar parado aí sem abrir a Bíblia, eu vou descer daqui e vou lá abrir a Bíblia para você. Diga amém. Amém. Mateus 7, 24. Para uma boa construção é preciso um bom terreno. Veja o que diz Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa aonde, amados? Sobre a rocha. Sobre a rocha. Eu pergunto, edificar uma casa sobre uma rocha, esta edificação está sendo feita em cima de um bom ou de um mau terreno? Versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que é que aconteceu? Não caiu. Por que ela não caiu? Agora veja o perigo que há em a gente construir uma torre em um terreno comprometido, um terreno ruim. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem, o que, queridos? Insensato, não é? Desvairado, louco, sem sabedoria, que edificou a sua casa aonde, amados? Uma construção em cima de uma areia é uma construção consistente, é um bom terreno, minha gente? Não. Versículo 27. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que foi que aconteceu com ela? E foi grande a sua queda. O Espírito do Senhor esta tarde pergunta para você que está lutando para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Guarde isto.
Qual o terreno em que você está construindo a sua vida espiritual? Um terreno bom ou um terreno ruim? Quero que você guarde isto consigo, que muitos jovens começaram a vida espiritual e iam num desenvolvimento tão bom, mas não se preocuparam em manterem a construção da sua vida espiritual em cima da rocha, e de repente começaram a transferir a construção da rocha para a areia. E quando as provações vieram, esta construção caiu. E eu quero deixar uma coisa muito em destaque aqui nesta tarde, viu? É que recomeçar é mais difícil do que começar. Nunca esqueçam isso. Recomeçar é mais difícil do que começar. E espero em Deus que esta palavra esteja gerando em todos nós que aqui estamos forças suficientes para nunca sermos motivos de escândalos por alguém que diga: esta moça, este pastor, esta pessoa começou a construção de uma torre e não concluiu. Então pense nisso. Então já estudamos que uma boa construção precisa de um bom terreno. Agora vamos verificar uma segunda lição sobre a construção da vida espiritual. É sobre o material. Então, para uma boa construção precisamos de um bom terreno. Segundo, para uma boa construção precisamos de um bom material. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 3 o que Paulo nos mostra sobre o material que devemos utilizar para realizarmos uma boa construção. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3. Você vai observar comigo o que está escrito a partir do versículo 10. Paulo usa aí uma linguagem arquitetônica, uma linguagem de construção, para, como referência, nos ensinar que a construção espiritual requer um bom material. Já encontraram? Digam amém. Amém. Vou pedir somente às moças para ler o versículo 10, depois os rapazes lerão o versículo 11. Em nome de Jesus, todas as irmãs, vamos, 1, 2, 3. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Vejam, com licença, rapazes e homens, depois vocês leem. Vejam as linguagens de arquitetura: fundamento, arquiteto, edificação. Estão vendo aí? Os irmãos agora, todos os homens irão ler o versículo 11. 1, 2, 3. Além do que já está posto. As moças, todas as irmãs, leiam o versículo 12. Todas as irmãs, vamos. Se alguém sobre esse fundamento formado edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Vamos ler juntos o 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Agora eu vou ler o 14. Se a obra que alguém edificou, veja, é construção isso aqui, edificou nessa parte permanecer, esse receberá o que, igreja? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o que, queridos? Detrimento, não é? Mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então eu quero agora que você entenda comigo que o material que precisamos utilizar na construção da vida espiritual tem que ser um material de primeiríssima qualidade. Por que de primeiríssima qualidade? Olhe para o versículo 12, por favor. Olhe bem. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de que, minha gente? De ouro. O que mais? Prata. E o que mais? Pedras preciosas. Aí, dá licença. Nesse primeiro grupo, esse material é excelente.
Concordam comigo? Sim. Ouro, prata e pedras preciosas. Mas o segundo grupo mostra uma qualidade de material já inferior. Quais são eles? Madeira, feno, palha. Eu perguntaria aqui a todos nós: para essa boa construção, nós vamos usar o material do primeiro grupo ou o material do segundo? Sim. Do primeiro ou do segundo? Sim. Do segundo ou do primeiro? Sim. E o Espírito do Senhor pergunta aqui a cada um de nós nesta tarde: que tipo de material você está utilizando na construção da sua vida espiritual? Isso é muito sério, minha gente. E eu quero aqui me reportar a uma coisa muito importante que veio aqui à minha mente agora. Há muitos cristãos que no processo da construção da vida espiritual não valorizam-se. E por não se valorizarem, a obra que eles fazem também não tem valor. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Vocês sabem que o início da vida da gente está na juventude. É nessa fase aí que vocês estão começando a planejar, a fazer projetos quanto ao futuro. Qualquer um de nós adultos, se sentarmos com qualquer um jovem deste aqui e fizer uma avaliação sobre o seu futuro, muitos deles aqui dirão: pastor, eu tenho sonho disto, tenho sonho daquilo, planejo isto, planejo aquilo, estou lutando por tal propósito, por tal objetivo, que é o início da vida. E eu gostaria de dizer a vocês, jovens, que é nessa fase da vida que vocês estão vivendo que vocês precisam usar o melhor material possível, porque o futuro de vocês depende muito da construção que vocês estão fazendo hoje. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Se você quer ter um bom casamento amanhã, veja que tipo de material você está utilizando para a construção do casamento. Se você for uma menina muito desvalorizada por si própria, você não vai conseguir um bom marido. O que quero dizer? Você já pensaram uma moça que namora com A, com B, com C, com D, com F, com G, com H, com Z? É para dizer misericórdia mesmo. Mas que existe, existe. Isso é falta de qualificação própria. Você já pensou um jovem que não pensa positivamente sobre si próprio ao ponto de viver se autocomiserando? Deixa eu explicar o que é isso. Autocomiseração é você viver a vida inteira dizendo: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, o que eu faço não dá certo, ninguém me vê, não consigo isso, não consigo aquilo. Uma observação: às vezes acontecem de filhos que escutam isso dos pais, porque há pais que criam os filhos dizendo: você não vai dar para nada, rapaz, você é uma coisa sem valor, você não vai ter futuro, você não vai conseguir nada, eu vou passar e vou ver você sempre sem nenhum sucesso na vida. Há crianças que cresceram ouvindo isso. Mas escute, viu? Atenção! Se eu estou ministrando nesta tarde para alguém que tem esta marca em sua vida, permita que o Espírito do Senhor sare esta ferida, e você tem que entender que você tem um valor dentro de você. Você tem Deus em sua vida. Você não ficou marcado com esta coisa maligna que alguém andou dizendo que você não podia, que você não conseguia, que você não iria, que você não era nada. Em nome de Jesus, guarde esta mensagem que você está ouvindo. Eu estou construindo para o futuro. E ainda que eu seja humilde, eu venha de uma família pobre, venha de dificuldades X, dificuldades Y, Z, W, etc. Mas eu tenho certeza que o Deus que em mim começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, não esqueça de que a construção desta torre,
que é o símbolo da vida espiritual, precisa ter um bom material. Agora, filho, se você quer viver a vida inteira usando madeira, feno e palha, pode ficar certo que já está decretado o seu futuro, um futuro de fracasso e de derrota. Mas se você usa ouro, prata e pedra preciosa, pode crer que a construção vai dar certo, viu? Quem entendeu essa segunda colocação, diga amém. Amém. Agora eu quero ver quem está acompanhando e guardando. Qual foi a primeira coisa que eu falei sobre a construção da vida espiritual? Ah, meu Deus. Vou embora triste. Ei, gente, eu estou ensinando a palavra. Terreno ruim. Qual foi a segunda coisa que nós estudamos sobre a construção da torre? Aí vamos usar madeira, feno e palha, né? O que é que estamos usando? Glorifique a Deus por isso. Aleluia. Agora vamos para uma terceira lição sobre a construção. Já falamos sobre o terreno, já falamos sobre o material, agora vamos falar sobre a forma da construção. Venha comigo para Amós, capítulo 7. Quem lê a Bíblia aí já sabe o que é que eu vou ler aqui. Amós, capítulo 7. É a forma, viu? Como é que está sendo construído. Porque você pode ter um bom terreno e ter um bom material, mas se as paredes ficarem todas tronchas, vai cair, não é? Amós capítulo 7, já encontraram? Ei, gente, vamos lá, se mobilizem comigo, não me deixem falando só, trabalhando só aqui não. Capítulo 7, versículo 7, diz assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava, aonde, gente? Sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio de quem? De Israel. Nunca mais passarei por ele. Preste atenção aqui agora. Talvez os jovens não sabem o que é isso, mas eu vou explicar. Quem é que não sabe aqui o que é um prumo? Não sabe? Quem é que sabe o que é um prumo? Levante a mão. Não, nem uma resposta nem a outra. Eu sei que tem que explicar. Vejam bem, o prumo é um material, é uma ferramenta que os construtores usam para equilibrar a estrutura de uma parede. É um negócio, eu não sei qual é o nome daquelas peças, mas ele encosta assim uma peça na parede e dentro dela corre um cordão. E no fim do cordão tem um peso, um peso. Aí ele coloca no tijolo, né? E solta aquela linha. Aonde o peso vai passando, o peso mostra se o tijolo está fora da posição certa ou não. Se estiver certinha, tudo bem. Mas se estiver fora da posição, ele dá uma pancadinha ali e organiza para que a parede seja levantada de forma correta. Sem o prumo, o que é que vai acontecer com a construção? Me ajude aí. Vai virar o quê? E se a coluna fica troncha, o que é que vai acontecer com ela? Vai cair. Aí é quando a gente descobre a terceira forma da construção da torre. Agora, minha gente, escute um detalhe bem interessante. É ou não é verdade o que eu estou colocando? Uma construção mal feita, ela consegue ser concluída? Mas vamos pensar sobre alguns detalhes dessa construção. Atenção. Quando a massa, o cimento está cru ainda, mole, fica fácil para dar uma pancadinha assim no tijolo e ele ir para o lugar, não é? Sim ou não? Sim. E quando a massa está seca? Vamos pensar que essa coluna tivesse torta e alguém quisesse consertá-la. Se pusesse o prumo e verificasse que ela estava torta, tem jeito de dar uma pancadinha aí do jeito que ela está hoje? Não. Vocês já pararam para observar que existem vidas espirituais que o cimento está duro, já está seco?
e uma pancadinha no tijolo, não. E agora? Como é que resolve o problema? Hein? Quebrar tudo e fazer de novo? Vamos pensar nisso. Outro detalhe. Vocês já pensaram naquele construtor labrojeiro, bem relaxado, que coloca o tijolo de qualquer jeito e depois eu tiro no acabamento? Aí enche de massa de um lado, enche de massa do outro. Mas eu pergunto, atenção, uma construção para ser bem feita, ela tem que começar do interior para o exterior ou do exterior para o interior? Isso é para a gente levar, para a gente pensar hoje em casa o resto do dia. Não sei se foi entendido. Aleluia. É André, né? Patrícia, lá da União. Ei, irmã Patrícia, se a gente construir uma coluna e deixar os tijolos tudo fora do lugar e depois pensarmos, depois eu dou um acabamento, tá certo assim, gente? Vocês estão entendendo a linguagem figurada que eu estou usando? Existem pessoas que querem fazer uma construção espiritual, mas querem ter apenas uma aparência externa de que a construção está bem feita. Glória ao Senhor. A construção tem que começar de dentro para fora. Glória a Deus. Uma pergunta o Senhor nos leva a pensar aqui agora. Atenção. Estamos debaixo de um prédio. Mas o que é que segura esse prédio aqui, gente? As colunas só? Hein? O quê? A base, o alicerce. Não estamos vendo aqui o alicerce, mas ele está aí debaixo. Vocês já pensaram uma construção em que coloca as pedras de qualquer jeito, uma areia fraca, uma coisa lá sem jeito, sem graça, sem força, sem consistência? A tendência é um grande problema amanhã. E eu venho nesta tarde, eu tenho certeza que eu estou sendo usado pelo Espírito de Deus. Estou sendo usado pelo Espírito de Deus para dizer a você, jovem, que a maneira como a construção deve ser feita é utilizando-se o prumo. Glória a Deus. O construtor das nossas vidas é o Senhor. Aleluia. E se Ele, neste momento, colocar o prumo, conforme o texto que eu li aqui, na vida da gente, o que é que Ele vai encontrar que precisa de um conserto? E se porventura, como vocês bem colocaram, ratificando o que eu disse, se o cimento já está muito seco, então vamos pensar em uma destruição para ter que recomeçar. Eu disse no início que recomeçar é mais difícil do que começar, mas tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Eu queria que você levantasse a sua mão assim comigo ao céu agora, por favor. E diga comigo, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Mas não vamos perder o fio de explicação. Estamos verificando que para sermos um autêntico discípulo de Cristo, a nossa vida espiritual é comparada a uma construção de uma torre. Agora, eu quero que você volte comigo para Lucas, por favor, e confira um versículo que a gente precisa fazer um destaque a respeito da construção desta torre. É o versículo de número 30. Por favor, eu quero pedir a todos para observarem comigo o versículo 30, que diz assim: este homem começou a edificar, e o que é que diz o restante? Este homem começou a edificar e não a pôde acabar. Olha, você conhece alguém que começou uma construção espiritual
E você vê hoje ela ou ele lá fora, no mundo, na bagunça, no pecado, na impureza, na imundícia. São pessoas que começaram uma construção e não conseguiram terminar. Mas aqui eu pergunto, para a gente entrar no segundo ponto deste estudo, eu pergunto, queridos, vamos ou não vamos concluir a nossa construção? Que vamos aguardar, misericórdia. Vamos ou não vamos concluir nossa construção? Você sabe dizer a que altura está a sua construção? A minha eu não sei. Faz 34 anos que eu estou colocando um tijolo aqui, um tijolo ali. Verdade, irmãos. Tenho passado por momentos muito difíceis na minha vida. Já chegou momentos em minha vida que eu pensei, Deus, será que eu vou continuar construindo, Deus? Chega momentos que às vezes as forças faltam, né? A gente não tem força nem para pegar um tijolo. É mentira ou verdade o que eu estou dizendo? É verdade. Tem momento que a gente fica tão desesperado que diz, meu Deus, será que eu estou construindo mesmo em cima da rocha? Há momento que a gente reclama e diz, meu Deus, que tipo de material eu estou utilizando? Mas Deus tem estado contigo. Aleluia! Quando o sol está muito quente, Ele manda uma nuvem para te proteger. Quando vem os vendavais para destruir a tua construção, o Senhor, que é misericordioso, coloca um paredão para proteger-te das enxurradas que vêm às vezes para destruir a tua vida espiritual. Deus tem estado contigo, Deus tem te ajudado, Deus tem te fortalecido, Deus tem te renovado, Deus tem te consolado. Glória! Deus tem te dado forças, Deus tem te mostrado o que deves fazer. Ele tem estado contigo nos momentos difíceis dessa construção e não podes deixar de continuar. Recebe força de Deus nesta tarde, recebe graça. Tu és capaz de vencer porque Deus é contigo. Oh, glória ao Rei, glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, meus amados, a segunda parte deste estudo, depois da construção, é a guerra. Vamos falar agora sobre guerra espiritual. Veja, por favor, volte comigo para Lucas, versículo 31 do capítulo 14. Capítulo 14, versículo 31. Ou qual é o rei? Eu tenho que ler de novo, porque tem gente que esquece rapidamente. Aí se eu não ler o texto, não vai fixar bem na mente. Qual é o rei que indo para onde, minha gente? Para onde? A pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro. Olha aí, ó. A tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Olha lá, vê. O rei que vai com 10 mil para enfrentar o outro que vem com quantos mil? 20. É o dobro, né? Pensemos nisso. Depois eu tenho uma análise para fazer sobre isso. Versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, o que é que ele faz? Ora, se eu só tenho 10 e o fulano lá vem com 20, o que é que ele faz? Manda embaixadores e faz o que, gente? Ó, ele é maior do que eu e eu, sabe, eu não vou mais lutar contra ele. Vou pedir condição de paz. E numa guerra, quando se pede condição de paz, normalmente quem pede condição de paz se torna súdito daquele a quem foi pedida a condição de paz. Não é assim? Em outras palavras, eu não tenho condições de guerrear contigo, me rendo. Tu serás o meu Senhor e eu serei teu súdito. Vamos pensar nisso agora. Digam comigo, eu vivo numa batalha espiritual. Então eu quero que vocês venham comigo agora para ler alguns textos sobre batalha espiritual.
E depois a gente vai ver que para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós não podemos ceder à pressão do inimigo. Ele é 20 mil e eu só sou 10. Glória a Deus. Venha comigo, por favor, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Aleluia. Segunda aos Coríntios, nunca diga segundo. E nunca use também o termo segunda de Coríntios. A gente escuta de vez em quando até pessoas que têm tanta habilidade com a Bíblia dizer segunda de Coríntios, primeira de Timóteo. Está errado, irmão. Se você disser segunda de Coríntios, você está dizendo que Coríntios, um homem com o nome Coríntios, escreveu uma carta. É segunda aos Coríntios, porque foi Paulo que escreveu aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 4. Porque as armas de que, minha gente? Da nossa milícia. Me ajudem aí, como é que diz? Não são carnais. Isso significa que a nossa batalha espiritual não é carnal, mas sim, olha as armas como são. Aleluia. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu falo isso aqui com a graça de Deus. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Versículo 5. Destruindo os conselhos. E o que mais, igreja? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deixa eu parar aqui nessa vírgula, preste atenção. O maior ataque de Satanás contra nós nessa batalha é a respeito do nosso conhecimento de Deus. Depois eu volto para continuar lendo com vocês. Por que Satanás quer que você seja atacado quanto ao conhecimento que você tem de Deus? Que é o seguinte: o que me faz ser crente, o que te faz ser salvo, o que nos faz ser o que somos, é o conhecimento que a gente tem do Deus que a gente serve, meu Deus. Se você não tiver conhecimento veraz, profundo, real do Deus a quem você serve, você fica feito uma folha seca levada pelo vento. Eu não sei o que é que sou, não sei o que tenho, não sei para onde vou, não sei o que é que Deus quer comigo, sei lá, não sei nem se eu sou crente. É aí que para ser um verdadeiro discípulo de Cristo está um segredo. Quem é você, rapaz? Sou salvo. Aleluia! Quem foi que te salvou? Jesus. E qual é a base das tuas convicções? A palavra. E para onde é que você vai depois de morrer? Para o céu. E quem é que lhe dá esse segredo de convicção? O sangue de Jesus derramado por mim na cruz do Calvário. Mas eu tenho um presente para lhe dar melhor do que o que você tem. Não, porque o que eu tenho é superior a todos os presentes. Mas isso é ilusão. Não é ilusão, é convicção. Mas me dê provas. Você não pode ter, mas eu tenho provas, porque você não sente o que eu sinto. Você não é o que eu sou. Você não sabe o que eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Oh, aleluia. E Satanás quer que você viva uma vida dúbia, uma vida... Deixa eu parar aqui um pouquinho, veja só. Quando a gente perde o conhecimento real de Deus, a gente fica com um pé em cima e outro embaixo. Um exemplo, depois eu volto para o texto, viu? É porque me veio assim esse sentimento aqui, ó. Atenção, no tempo de Acabe, o povo estava ou não estava com um pensamento duplo entre Deus e Baal? Sim ou não? Sim. Deus levantou o profeta Elias, e o profeta perguntou para o povo: até quando vocês vão ficar cocheando? Entre quantos pensamentos? Aí Elias disse assim: rapaz, é o seguinte,
foi que o povo disse? 18 e 21 de 1 Reis. Nada. O povo não respondeu nada, porque o povo estava com o coração dividido. O povo havia perdido o conhecimento de Deus e dado espaço para Baal. Olha lá, todo mundo conhece isso, mas vale a pena relembrar. Vamos lá para cima e vamos ter uma definição lá em cima. Aleluia. O Deus que responder com fogo, esse é o que a gente deve seguir. Aí os profetas de Baal e Azera fazem aquele carnaval todo lá em cima, mas Baal não responde nada. Mas quando Elias prepara o altar, que põe a vítima em cima, que faz o clamor, aí o fogo desce. Quando o fogo desce, aí há a definição. Ou seja, o povo diz assim: só. Glória a Deus. O que quer dizer a expressão só? É porque, Baal, sai. Que eu agora tenho convicção de quem eu creio, em quem eu creio, em quem eu sirvo. O Espírito do Senhor pergunta nesta tarde aqui: como é que está o seu coração? Se ele foi atingido por Satanás quanto ao conhecimento de Deus, ou seja, se você está aqui hoje duvidando, sem fé, sem esperança, sem convicção nenhuma, cuidado, porque senão você vai se desviar, você vai para o mundo, você vai se perder, Satanás vai fazer o que ele quiser com a sua vida. Mas esse trabalho foi reservado por Deus nesta tarde, para que Deus tratasse com alguém aqui desta forma, para que você tome uma posição e dizer: não, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh glória, aleluia. Vamos voltar para o texto que nós estávamos lendo de 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, as armas desta milícia, elas não são carnais. Diga amém por isso. Amém. Repita comigo bem bonito: para uma batalha espiritual, eu preciso de armas espirituais. Vocês conhecem aquele caso de Davi, né? Quando Davi foi enfrentar Golias, Saul não pediu para que ele se vestisse com seus equipamentos? Não foi assim? Mas serve os equipamentos espirituais de um Saul, que olha para cá, vê, estava assim, na vida espiritual. Os equipamentos espirituais de um Saul, meio lá, meio cá, servem para um Davi escolhido para ser segundo o coração de Deus? Então tira isso de cima de mim, que eu vou buscar reforço espiritual. Aonde, Davi? É porque Deus trabalha, olha para aqui, veja, Deus trabalha de forma muito enigmática. E Deus, as batalhas de Deus, elas são de forma que a mente humana não consegue entender. Mas você vai enfrentar um Golias com pedrinhas, com um estilingue, com uma funda. Glória a Deus. Desça ao ribeiro de Deus e vá buscar armas espirituais. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Eu estou sentindo o desejo de entrar numa área aqui muito importante. Eu vou falar. Olhe, se você está sendo bombardeado por Satanás com relação a algumas tentações, Deus me manda te dizer para tu buscares mais a Ele os recursos espirituais. Jovens, vençam as tentações da masturbação. Jovens, vençam os ataques do homossexualismo. Jovens, superem, vençam
os desejos proporcionados pelas visualizações das coisas profanas. Por favor, jovem, entenda isto que você está ouvindo aqui agora. Há uma força do mal muito forte te empurrando, te pressionando para entrares por um caminho que só te leva à frustração espiritual. Forças, impulsões que só te deixam triste, desanimado, sem força, sem ânimo, sem graça. E Deus não quer isso para você, meu filho. Glória a Deus. É isso para você, minha filha. Existe um segredo muito especial de Deus para a tua vida. Deus tem um tesouro preparado para te entregar. Satanás não sabe disso, porque ele não é onisciente, mas ele percebe que o investimento que Deus está fazendo na tua vida vai resultar em uma grande obra que Deus tem para realizar no teu viver amanhã. E por isso ele quer minar as bases da tua construção e te destruir. Mas na autoridade do poder do sangue de Jesus Cristo, recebe nesta hora libertação espiritual, porque nesta batalha, Glória a Deus, aleluia. É verdade, glória a Deus. Glória a Deus. Estou ministrando nesta tarde para vidas que são atacadas pelos maus pensamentos. Estou ministrando nesta tarde para vidas que, quando estão a sós, sentem uma impulsão negativa muito forte para o erro. Estou ministrando nesta tarde para vidas que querem sair e não encontram forças, porque os recursos espirituais estão tão mínimos na sua vida. Oh, aleluia! Mas tudo hoje pode recomeçar. Oh, aleluia! Sente a graça de Deus te envolver numa dimensão espiritual em que tu possas adentrar ao trono da graça e buscar misericórdia em tempo oportuno. Glória a Deus, glória a Deus. Então entenda isto, que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele está envolvido numa guerra espiritual. E eu já li com vocês segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e quero agora que vocês venham comigo, por favor, e verifiquem o que está escrito em Mateus capítulo 4. É guerra, é batalha. Oh, aleluia. Vamos clamar o sangue de Jesus, porque no momento como este, em que nós estamos tratando de um assunto de tal monta, Satanás fica enfurecido, porque ele quer ver a destruição de todos. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos garante vitória. Veja Mateus capítulo 4. Aleluia. É guerra, Deus é conosco. Está escrito no versículo 1: então foi conduzido Jesus
Diga comigo, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aí o texto continua dizendo: ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: veja as artimanhas do mal numa batalha espiritual. O diabo chegou e disse: se tu és, querendo pôr em dúvida a natureza de Jesus, a natureza divina de Jesus, se tu és o Filho, não é é o artigo O aqui é um artigo definido. Satanás queria pôr dúvida quanto à natureza de Jesus, a natureza divina. Se tu és o Filho de Deus. Pare um pouquinho aí, por favor. Você já parou para observar que em meio à batalha espiritual, eu acabei de dizer que um dos planos de Satanás é pôr em nós dúvida quanto ao conhecimento de Deus? Lembram disso ou não? Então, complementando com o que eu estou lendo aqui agora, guarde isto: Satanás quer sempre atingir as suas convicções, pondo dúvidas se você é ou não é mesmo de Deus ou para Deus. Aí ele chega e faz uma proposta: manda que estas pedras se transformem em quê, minha gente? Por que pães? Porque está escrito no versículo anterior, no final do versículo, qual é a última palavra do versículo? As duas últimas palavras do versículo 2? E o que é que resolve fome? Hein? Não. Então entenda isso, que na batalha espiritual Satanás vai tentar atingir o seu ponto fraco, o seu ponto de necessidade. Estou sendo entendido ou não? Sim ou não? Sim. Você sabe que todos nós temos uma necessidade premente, uma necessidade exclusiva, uma necessidade específica. E é a respeito deste ponto que Satanás quer tocar. Isso é sério, meu gente. Muitíssimo sério. Mas quem está na batalha espiritual tem que responder assim. Como é que diz o versículo 4? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, o que é que diz aí agora? Aí veja como ele usa as escrituras, Satanás, porque está escrito, Jesus: aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Parem para pensar agora, por favor. Atenção. Nas batalhas espirituais, Satanás vem sempre de forma camuflada, utilizando-se de recursos espirituais para destruir a nossa vida. Estão lembrados daquela moça lá do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que vinha gritando atrás de Paulo e dos outros, dizendo: esses homens são verdadeiramente servos de Deus. Satanás estava falando a mentira ou verdade? Mas por que ele estava usando a verdade para trazer problema? Porque ele sabia que se os apóstolos concordassem com o que ele estava colocando, os apóstolos estavam se submetendo à vontade dele. É profundo isso aqui. Olha, no dia que Satanás disser sim, mesmo sendo verdade, olhe para ele e diga não. Aleluia! No dia que ele se apresentar a você dizendo não e você entender que realmente ele está falando a verdade, que é realmente não, mas diga para ele sim. É ele dizendo sim e você? Não. É ele dizendo não e você? Sim. Glória. Olha, nesta batalha espiritual você nunca deve estar assim com o diabo, viu? Mas sempre em oposição. Bata de frente com ele. Vença. Vença. Onde estão os vencedores aqui em Cristo Jesus, o nosso Senhor?
Oh, glória! Aleluia! Estou já terminando, irmãos, mas vejam o que diz o versículo 6. Aliás, versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito. O que foi que Jesus disse para ele, minha gente? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. É o que ele quer, é que nós nos prostremos. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram o que, minha gente? Hein? Os anjos fizeram o quê? Deus tem recursos do céu para trazer conforto. Porque Deus sabe, amados, estou entrando agora numa área que precisamos refletir muito sobre ela. Deus sabe, atenção, Deus sabe que nesta batalha espiritual, veja, minha mente está boa ainda, viu? Eu vou agora voltar para mostrar por que o rei disse, eu só tenho 10 e o inimigo tem 20, vou desistir e pedir condição de paz. E aí agora onde eu chego? Deus sabe das nossas limitações, e mesmo com uma quantidade inferior à do inimigo, Ele sempre nos dará condições para vencermos as batalhas. Gideão, quando deu o brado de convocação, quantos 1000 homens chegaram? Mas foi com os 32 que Deus deu vitória ao seu povo? Diga aos covardes que voltem. Voltaram 22.000. Ficaram quantos? 10. O Senhor disse, ainda é muito, leva para o ribeiro. E depois do teste, ficaram apenas quantos? Pronto, é com os 300 que o Senhor quer operar o milagre. Agora preste atenção para um grande detalhe. Nesta batalha, mesmo o número 10.000 sendo inferior a 20.000, mas nós nunca devemos temer, porque quem está na frente deste exército é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Epa! Ai, irmão, vai, por favor, abre aí a Bíblia no Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo de guerra, é um salmo de batalha, e a gente não pode deixar de lê-lo, por favor. Salmo 46. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Veja isso aí. E o que mais? Veja que aí aparecem termos ligados à guerra, à batalha, que é o que eu estou ensinando. Socorro bem presente em que momento, igreja? Mas agora veja aí, fale isso com força. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Oh, glória! Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. E o que é que acontece? Deus a ajudará quando, minha gente? Olha a guerra, vê, a guerra. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas quem é que está conosco? Diga, é o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, ó, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Olha o termo de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. E o que mais, igreja? Aí ele convida para a gente ver o resultado de tudo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar o que, minha gente? Até o fim da terra. Ó, o inimigo vem contra nós, mas ele pega o arco do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Quebra o arco do inimigo e pega a lança. Porque, olha que coisa interessante aqui.
A gente vê isso lá em Paulo falando aos Efésios sobre essa lança. No capítulo 6. Mas está escrito aqui que o Senhor pega esta lança e quebra. E a lança, ela é soltada através do arco. O inimigo lança, vem numa velocidade tremenda. Aí é onde está o segredo da nossa limitação. Quem é que é capaz de atravessar na frente de uma pessoa que está prestes a ser ferida, pegar a lança e dizer: não. Eu não sei se vocês entenderam. O inimigo solta a lança. Aí Deus vai lá e cala. Como é? Somos ou não somos limitados? Nós temos um rei que pega o arco, quebra assim em pedaços, pega a lança e parte em pedaços. E está escrito aí assim, ó, aleluia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Repita comigo, eu falo e você repete bem bonito: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantos glorificam a Ele por essa realidade que é indiscutível? Aleluia, glória a Deus. Mas eu concluo aqui dizendo para todos, irmãos, que Deus está conosco tanto na construção como na guerra. Fique de pé comigo neste momento, por favor. Louvado seja Deus. Pode fazer, irmão. Toque uma base aí. Como está a sua construção espiritual? Está indo bem? E na batalha espiritual, como você está se sentindo? Como é que você está? Se neste momento existe alguém aqui entre nós, algum jovem, algum irmão, que está dizendo assim: Senhor, eu estou sem forças para continuar nesta construção e vou parar, porque não tenho recursos, e vou parar a construção porque não dá mais para continuar. Se nesta tarde há algum jovem ou alguma pessoa, algum irmão aqui entre nós que esteja dizendo: eu estou atingido pelo mal, fui atingido porque saí do refúgio, saí da fortaleza, estou ferido, estou prestes a morrer. Eu quero orar por você nesta tarde. E se depois você precisar conversar com um dos presbíteros, abra seu coração. Que às vezes tem problemas que não é somente uma oração aqui na frente que resolve, mas é uma conversa franca, clara. É tão bom quando a gente precisa de uma ajuda e a gente procura e encontra. É tão bom quando a gente abre o coração e diz: eu estou assim, 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 e preciso de ajuda. Deus vai usar alguém para te ajudar. E eu quero neste momento orar por você. Você que veio a este estudo dizendo: eu preciso de um milagre da parte de Deus na minha vida. E se você está se sentindo realmente sem forças para continuar na construção da vida espiritual, e se você está querendo desistir desta batalha, eu quero orar por você nesta tarde. Venha aqui à frente, por favor. E Deus fará por ti aquilo que somente Ele pode fazer. Venha aqui à frente e vamos orar a Deus. O Deus Todo-Poderoso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, se há alguém aqui que precisa desta libertação, desta
transformação desta ação de Deus, Deus pode fazer isto aqui agora. E este milagre é uma coisa que somente Deus pode fazer na sua vida e ninguém mais. Somente Deus pode fazer. Glória seja dada ao nome de Jesus. Bendito seja Deus para sempre. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir?